Oi pessoal, hoje eu trago duas opções para mostrar a sua situação e da pessoa amada num contexto geral, o que ajuda, o que atrapalha, o conselho e algumas informações a mais. O nome dos decks utilizados no vídeo e as informações para consultas particulares eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu também vou separar o vídeo em capítulos, então quem quiser pode pular a parte do embaralhamento e ir direto para a opção que mais gostar, que preferir. E quem quiser pode ver as duas opções, muitas vezes tem complemento. Ou vocês podem até pensar em mais de uma pessoa, tá? Eu vou abranger a situação para quem pensar em um possível amor novo também, para quem não teve nada com a pessoa, também dá para adaptar, tá bom? Então é isso, vamos começar aqui com essa primeira opção da arvorezinha. Eu pausei aqui um pouquinho para ajustar a câmera, para caber um pouquinho melhor as cartas. Aos poucos eu vou me adaptando a mexer melhor. Mas, por enquanto... Então aqui a primeira carta eu perguntei como que tá a situação de vocês de forma geral. Aqui pode ser que tenha algum afastamento entre vocês. Essa carta mostra aqui esse bichinho no fundo do mar, olhando pro peixe. A água sempre remete às emoções, né? Podem ser coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins podem ser aqui essas algas, essas coisas no mar que estão escuras. Porém, a gente consegue ver a luz entrando de cima. Então, na situação de vocês, eu sinto que pode ter um isolamento, mágoas, mas que ainda tem muito sentimento um pelo outro. Só que pode ter alguma dificuldade na comunicação entre vocês. Até porque aqui a gente tem criaturas diferentes, né? Temos essa daqui, que eu não sei exatamente o que é, mas lembra tipo um ursinho, uma coisa do tipo, e uma criatura que é do mar. Aí aqui do lado eu perguntei:
como essa pessoa está te vendo no momento, ele ou ela. Aqui, um tempo para descansar. E então você pode realmente estar mais na sua, tá cuidando da sua energia, pode até estar um pouco triste, um pouco para baixo. E aqui a impressão que dá, eu acho que dá para vocês verem, é que esse personagem tá dentro de uma árvore e lá fora tá bem frio. Só que o ambiente aqui dentro parece estar bem mais acolhedor, bem mais tranquilo. Então essa pessoa enxerga que você tá cuidando de você mesma nesse momento. Ela não tá te enxergando muito bem, até porque aqui essa abertura, não dá pra ver o personagem, né? Ele tá aqui um pouco abaixo. Então essa pessoa pode estar te notando um pouco distante nesse momento, talvez num momento de recuperação. Aqui eu perguntei como é que essa pessoa tá. E aqui apareceu a carta da sua pequena ilha. E eu vejo que essa pessoa ela tá isolada. Ela pode até estar conversando com as pessoas ao redor, vivendo o dia a dia dela, mas no interior dela, ela tá num momento de muita reflexão. Isso aqui, na imagem, é aquela... me parece ser tipo uma peninha, sabe? Acho que não dá pra ver muito bem, mas é como se fosse uma peninha voando e o personagem aqui olhando, não tem nada em volta. Então tem uma situação de isolamento, até de escuridão. Essa pessoa, se fez alguma coisa pra você, ela tá se sentindo mal, tá se sentindo vazia. Ela tá procurando refletir muito nesse momento. Não é uma carta que mostra alegria nem nada. Essa pessoa pode estar triste mesmo, um pouco abatida nesse momento. Aí que eu perguntei o que dificulta a situação. Aí aqui tá falando de uma boa companhia. De repente, você fazia muito por essa pessoa. Aqui a gente tem um trevo de 4 folhas. Aqui um personagem um pouco triste. E aqui uma mulher que parece estar consolando esse personagem. Então, me passa a ideia de que quando você estava fazendo de tudo por essa pessoa não estava enxergando o que estava diante dela. Que eu comparo aqui essa mulher com esse trevo de 4 folhas. Então essa pessoa é como se ela estivesse tão imersa nos problemas dela, nos traumas e tudo mais, que ela não estivesse enxergando tudo que você fazia para ela. Então, o que pode atrapalhar essa situação, o que não é aconselhável fazer também, é fazer muito pela pessoa, se tornar uma pessoa excessivamente presente, muito disponível, fazer de tudo pela pessoa, cuidar da pessoa. Porque quando a gente vai entregando isso em excesso, aquilo passa a ser uma coisa comum, que a pessoa não dá mais o devido reconhecimento. Aquilo passa batido. De repente foi até por isso que essa pessoa tá te vendo mais isolada. Aqui eu perguntei o defeito dessa pessoa. E aqui fala sobre alguém que já passou por coisas muito difíceis durante a caminhada dele ou dela. Então, aqui me passa um ar de uma pessoa já muito sofrida, uma pessoa que pode ser um pouco pessimista. Aqui ela tá segurando como se fosse um ovo, só que esse ovo parece que tá... não sei a palavra, como se ele estivesse se desfazendo, se dissipando. Talvez essa pessoa veja as situações como sempre algo passageiro, algo que vai acabar, que essa pessoa esteja acostumada a ser deixada para trás, coisas desse tipo. Então essa pessoa ela pode ser alguém muito rígida, muito pessimista, uma pessoa um pouco carrancuda, uma pessoa que olha um pouco pro lado negativo das coisas, que se sente sozinha, acha que vai estar sempre sozinha, não confia nas pessoas. Aqui eu perguntei da qualidade dessa pessoa.
Aqui é a carta Entre Dois Mundos. Aqui eu entendo que é uma pessoa que tem sentimentos muito profundos. Aqui ela tá dando as costas de novo. O personagem, né? Ela, a pessoa, tá dando as costas pra essa mulher. Independente se a pessoa é homem ou mulher, se você é homem ou mulher. E aqui eu entendo que essa pessoa ela pode ter muito contato com o subconsciente dele ou dela. E aqui eu também percebo que essa pessoa ela pode estar aos poucos querendo se integrar com o mundo ao redor dela, querendo voltar a se reconectar com as pessoas, só que a pessoa ela ainda não está 100% pronta. Ela tá como se fosse no meio do caminho, ela tá um pouco ainda triste, reflexiva, igual naquela carta, né, que eu mostrei primeiro para vocês, mas eu diria que a qualidade é que essa pessoa ela tá disposta a, no tempo dela, né, devagar, e se abrindo e se aperfeiçoando. É uma coisa assim que eu sinto que é uma fase que ela tá passando de mais isolamento e tudo mais. Aqui eu perguntei o que vocês têm em comum. E saiu a carta A Sua Verdade é Poderosa. De repente vocês podem ser pessoas parecidas, por mais que vocês pareçam ser muito diferentes. E aqui a gente também tem novamente um personagem muito diferente do outro. Só que pode ter algo de vocês, algum valor, alguma experiência passada, um modo de ver a vida que é muito semelhante. De repente, aqui ó, a gente vê que esse personagem tem como se fosse uma vegetação em cima. Aqui eu não sei se dá pra ver. Mas é como se essa pessoa tivesse coisas que alimentem você. É como se fosse um lugar confortável, um lugar familiar para estar. Ao mesmo tempo em que você consegue ir podando, consegue ir lapidando o jeito da pessoa. Como se um fosse melhorando um ao outro. Um pode sentir muita verdade no outro também. Aqui eu sinto que vocês dois são pessoas muito profundas. Aqui eu perguntei a diferença entre vocês. Saiu a carta A Sua Presença é um presente para outros. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha mais facilidade em se doar, em estar presente na vida das pessoas ao seu redor. Pode ser até que você seja uma pessoa mais leve. Enquanto essa pessoa tem mais dificuldade, ela pode preferir se isolar do que, por exemplo, ir atrás da outra pessoa. E aqui eu sinto que, no fundo, essa pessoa, ela sabe, não só no fundo, mas ela sabe que a sua presença faz muito bem pra ele ou pra ela. Que você tem uma presença mais leve, e essa pessoa tem uma presença, assim, mais melancólica. E isso é uma diferença entre vocês, pelo menos no externo, na maneira de se comportar. Aqui eu perguntei o que essa pessoa espera de você. E saiu a carta de baixo, né? A pessoa que tá de baixo para cima. Aqui eu entendo que essa pessoa espera que você tenha paciência com ele ou com ela. Porque ele sabe que ele pode, em algum sentido, estar abaixo de você. Mas não no sentido de ser inferior, mas no sentido assim, de que essa pessoa ainda está subindo alguns degraus para conseguir entregar o que você precisa.
Essa pessoa tá com essa flor aqui na mão, com essa borboleta, e ela te olha, quando ela olha pra você, ela olha pra cima. Por mais que aqui o personagem seja pequenininho, o personagem tá lá em cima. Então essa pessoa te olha com admiração e ela espera que você tenha paciência, sabe? Essa compreensão de olhar pra ele na posição que ele tá. Claro que daí vai de vocês, né? Saber se vocês têm essa disponibilidade, se isso vai fazer bem pra vocês e tudo mais. Mas eu acho que essa pessoa, ela quer que você tenha essa paciência de esperar ele ou ela chegar até onde você tá. Aqui eu perguntei o que essa pessoa não espera de você. Saiu a carta do indo pro fundo. Não é uma tradução muito exata, né? Mas aqui eu tô sentindo que essa pessoa não quer que você abandone ele ou ela, que você se abra para outras pessoas, outras oportunidades melhores. Aqui eu sinto que pode ser essa pessoa com medo de se sentir abandonada e vendo todas as outras pessoas ao redor dela, todas as outras pessoas que fazem parte de um grupo, ou as amizades e tudo mais, e essa pessoa ajudando os outros, mas se sentindo mal porque a pessoa que ele gostaria não tá com ele ou com ela. Essa pessoa também pode ter medo de você se lembrar de tudo de ruim que ele ou ela fez pra você, ou a maneira que te fez sentir, as mágoas, e que você acabe ficando preso nisso. Até o tom dessa carta é diferente, a gente vê aqui uma água verde, né? Até o personagem também verde. Aqui em comparação com a primeira carta, né? Aqui tem um tom de tristeza, mas ainda tem uma luz. Já aqui, eu sinto que é uma situação como se não tivesse muito o que fazer, sabe? Como se fosse algo que chegou a um nível tão ruim que não tem mais salvação. Aqui eu perguntei um conselho, pedi um conselho, e saiu aqui a comunhão das almas amigas, vamos dizer assim. Então aqui o conselho é, vocês veem que os dois estão olhando para essa borboleta que fala dos ciclos de transformação, da evolução. Os dois estão olhando para a mesma direção. Aqui a borboleta tá na mão dela e ele, eu falo ele ou ela, né? É só a impressão que eu tenho olhando a foto, mas vocês podem adaptar, eu nem sei também o gênero desses bonequinhos. Mas aqui eu tenho a impressão que esse personagem que tá com a borboleta e esse outro tá segurando a mão, como se ele estivesse aprendendo mesmo. Então aqui o conselho é para realmente, se você ainda quiser essa situação, você suavizar o olhar para essa pessoa e entender que ela tem um ritmo mais lento, que ela tem muitas dificuldades, que ela tem esses defeitos, mas que vocês têm uma compatibilidade muito grande entre vocês. Então aqui eu sinto que no conselho, eu diria que pra você ter compaixão dessa pessoa, sabe? De mostrar como são as coisas, a maneira que você gostaria das coisas, porque no fundo, mesmo que essa pessoa tenha esse defeito, eu sinto que é uma pessoa muito, que também é muito emotiva por dentro. Lembra que eu falei que vocês podem parecer muito diferentes, mas vocês têm alguma coisa em comum, como se vocês fossem a mesma coisa? Aí aqui eu perguntei uma tendência assim, bem próxima, coisa assim dos próximos dias. E saiu aqui, a tristeza de deixar ir.
aqui pode ser que essa pessoa ela fique nesse estado, igual nessa carta, né? Nessa reflexão, até sentindo que perdeu você. E você soltando aqui esse passarinho que simboliza essa pessoa. E isso é necessário, porque se for para vocês voltarem, esse momento de deixar essa pessoa sentir a sua falta é muito importante. É muito importante que essa pessoa sinta essa tristeza, que você também consiga liberar essa pessoa. Aqui eu não sinto que você deva fazer algum movimento em relação a essa pessoa, mas deixar essa pessoa vir até você. E nos próximos dias, aqui a gente vê um cenário nublado. As coisas vão continuar mais ou menos como estão, se vocês estão afastados, mas eu sinto que é uma coisa muito importante. Seja para voltar com essa pessoa, ou seja para cada um seguir o seu caminho. Aí a sua intuição vai te dizer, né? O que você deve fazer, se vale a pena. Vou tirar mais uma camada para ver se sai alguma informação adicional. Bom, aqui na situação de vocês, os dois realmente... A maneira que você tá é a maneira que essa pessoa tá. Vocês dois estão nesse momento preocupados, que tudo pode ter chego ao fim. Vocês podem estar muito ansiosos para saber o que vai acontecer. Essa pessoa te vê como se você não tivesse escolha, como se você já tivesse feito o que tinha para fazer e que você talvez nem tenha muita esperança de que possa acontecer alguma coisa de diferente, que você pode estar com pensamentos bem negativos a respeito dessa situação. Aqui essa pessoa, ela tá isolada, mas ela tá cheia de sentimentos, ela só não tá falando. Pode estar até de olho em você, sem falar nada. Aqui eu notei essa vassoura, eu nunca tinha notado essa vassoura antes nessa carta, mas me remete o fato de essa pessoa estar fazendo uma limpeza no mundo interior dele ou dela, nos sentimentos. E aqui tem até coisas divertidas acontecendo atrás dele, mas ele não tá dando muita atenção. Eu acho até que ele quer pegar você, no sentido de... Aqui nessa foto, ó, apareceu um personagem e um peixinho. E aqui o gato tá pegando um peixinho que me lembra, sabe? Então me vem que essa pessoa, ela tá pensando em você. O que dificulta essa situação. Aqui eu tinha dito que você ofereceu bastante da sua companhia e de repente essa pessoa, ela sentiu como se tivesse tudo aos pés dela, que você estaria sempre ali, que ela não precisava fazer muita coisa. Essa pessoa ficou se achando por um tempo. E aí você pode até ter sentido um certo distanciamento por parte dessa pessoa. Como se essa pessoa já tivesse você como uma garantia, como se tudo já tivesse conquistado. E aí ela ficou bem tranquila na dela. Em que o defeito dessa pessoa, de repente ela pode ser alguém que toma algumas decisões precipitadas, ou então tá me vendo assim a sensação de que ao menor sinal de perigo, essa pessoa, ela pode confundir a maneira que ela vê as coisas e ela já quer ir embora.
que ela já quer escolher de repente um outro caminho, uma outra coisa para ela se concentrar e avançar. Ou ela pode querer as coisas com muita intensidade no começo e depois se afastar um pouco. Ela pode ter alguma dificuldade em se aprofundar. Aqui a qualidade dessa pessoa. Essa pessoa pode ter uma conexão espiritual, tanto com ela mesma, com o mundo espiritual, quanto com você. E essa pessoa dentro dela, ela tem muita inocência. Ela foi talvez muito machucada pela vida, mas ela ainda tem a fé dela, as coisas positivas, mas está tudo muito interiorizado. Aqui apareceu a carta Entre Dois Mundos e a estrela no tarô original, digamos assim, do Rider-Waite. A estrela está derramando uma taça na grama e uma taça na água. Novamente aqui a gente tem um peixinho, né? Então, eu sinto que essa pessoa ela tá colocando os pés dela na água agora. Ela tá fazendo como se fosse essa integração. Essa é a qualidade dela. Ela tem essa capacidade de melhoria e essa vontade. Aqui, o que vocês têm em comum? De repente, você manifesta isso de formas diferentes, mas você pode carregar o mesmo pessimismo que essa pessoa. A mesma tristeza até. De repente, a verdade que vocês compartilham é alguma dificuldade na vida de vocês, que vocês passaram, uma frustração com relacionamentos. Pode ser que no fundo você tenha alguma indisponibilidade emocional também que você não sabe. Por exemplo, essa pessoa ela pode fugir de você e você ir atrás dessa pessoa. Só que o que te torna indisponível emocional é o fato de ir atrás de pessoas que são indisponíveis. Porque aí a situação não acontece, entende? Como se fosse uma sabotagem, algo assim. Mas eu percebo que é algo que ou vocês estão tomando consciência ou vão tomar e que pode ser modificado. Aqui o que vocês têm de diferente. Pode ser que você tenha uma sensibilidade que você exponha mais, que você entregue mais para essa pessoa. Nas duas cartas eu percebo que você é uma pessoa que se doa. A Rainha de Copas, ela se doa muito. Essa pessoa ela pode não se doar, como você. Essa pode ser a maior diferença. E outra coisa, você pode se atingir mais nas suas emoções do que essa pessoa. Tipo assim, se essa pessoa faz alguma coisa, você sente. Se você faz uma coisa pra ela, ela já tenta não sentir tanto. Ela pode ser uma pessoa mais fria, mais racional. E aqui eu percebo que você é muito generosa com as pessoas ao seu redor. Essa é a maior diferença entre vocês. Aqui o que espero de você, aqui me reforça a ideia de paciência. A temperança fala de um processo de alquimia, de ficar lá misturando as coisas. Então eu vejo que é ter essa moderação com ele ou com ela. Aqui o que não espera de você, que você se feche numa ideia, que você queira de repente só amizade, tratar de uma maneira educada, mas que não queira mais nada. Que você tenha se machucado tanto com ele ou com ela que agora você se dedique 100% às suas coisas. Ou que você namore com outra pessoa, ou tenha um relacionamento, enfim. Aqui o conselho.
Aqui eu tinha dito sobre a compaixão, né? E saiu o Pajem de Copas. O Pajem de Copas, ele tem também aquela inocência de sentimentos, aquela pureza, aquele ver o lado bom das pessoas e incentivar os outros. Pode até ser considerado inocente, infantil, mas é o que essa situação pede, que você enxergue essa pessoa e essa situação de uma maneira mais suave. E ter um certo otimismo também, ter uma paciência de estar no mesmo nível que essa pessoa, se for possível para você, né? Igual eu falei, seguindo a sua intuição, seguindo o que vale a pena. Aí aqui o futuro para os próximos dias, né? É uma coisa bem recente, não quer dizer que vai ficar assim a situação. Mas aqui, quando essa pessoa sentir que você está deixando ela, que você está abrindo mão, essa pessoa ela vai cair em si sobre as más atitudes que ela teve e ela vai se sentir muito mal, muito pesada com as más ações ou com a falta de ações dele ou dela. E é importante que você deixe isso acontecer. Quando essa pessoa vier até você, aí sim você pratica isso aqui, né? De ter toda a paciência e tudo mais. Mas aqui eu sinto que é importante soltar um pouco essa situação. De entender os motivos, de que essa pessoa tá aprendendo coisas com tudo isso e que você também. Você também tá aprendendo a aceitar as pessoas como elas são, a deixar elas livres e confiar de que vai acontecer o melhor. Então essa foi a primeira opção para vocês que escolheram a arvorezinha. Quem quiser pode assistir a segunda opção. Aqui para quem escolheu a segunda opção, eu esqueci de falar na primeira, mas aqui eu vou expor uma situação como se você já conhecesse alguém, né? Como se você tivesse alguém em mente, mas pode se tratar de uma pessoa com quem você ainda não teve nada. E aí a situação que foi exposta, ela vai refletir o que pode acontecer. Por exemplo, quais os possíveis problemas, qual a possível situação, entende? Mas pode servir para uma pessoa que você já teve alguma coisa. Então quem quiser pode pular o embaralhamento, as informações vão estar na descrição. Se você tá comigo aqui na segunda opção, já deixa o seu like, a sua sugestão. Vamos lá. Aqui eu perguntei como é que tá a situação de vocês. Saiu aqui a carta A Respiração do Cosmos. Aqui fala sobre a como é que fala? Gerenciamento do universo. Aqui traz a ideia de que tudo que tá no micro tá no macro. A gente tem aqui uma mulher em meio aqui ao espaço. Essa mulher, ela tá
aqui soltando a respiração, que vira isso aqui. Eu não sei exatamente o nome dessas coisas, mas eu tenho a impressão que você ou essa pessoa, ou os dois, estão tentando respirar fundo, se afastar um pouquinho da situação para ter calma e decidir o que vocês realmente querem. Aqui eu perguntei como essa pessoa tá vendo você. Saiu aqui a carta do pensando numa visão mais geral. Eu esqueço como é a tradução mais certinha dessas cartas, né? Mas é como se você estivesse vendo a situação toda. Aqui fala sobre ideias inspiradas. Então essa pessoa, ela tá enxergando que você tá refletindo sobre essa situação, que você tá tentando pesar todos os prós e contras, que você também não tá parando a sua vida, que você tá dedicado à sua espiritualidade. Provavelmente, se você escolheu essa opção, você tem uma conexão com a espiritualidade, porque esse deck aqui, ele é o deck das sementes estelares. Só pelas imagens, né? Todo o estilo do deck. Essa pessoa tá te vendo assim, como se você estivesse pensando se atravessa um portal ou não. Aonde é melhor você tá. Que você pode estar prestes a realizar alguma coisa na sua vida. Você pode estar num bom momento na sua carreira, por exemplo, ou em projetos pessoais. Como essa pessoa tá? Aqui fala de... Como é que fala? Perder... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. Mas aqui a gente vê uma mulher caindo. Fala sobre mecanismos de defesa, vício. Aqui, como que essa pessoa tá resumindo, né? É como se essa pessoa tivesse perdido a firmeza dela. Porque a gente tem aqui um personagem caindo, despencando. Aqui o cabelo cobrindo o rosto. Não é um tipo de cair bom, no sentido de se soltar, de se entregar. Aqui eu tenho mais a impressão que é como se a pessoa tivesse perdendo a estabilidade mental dela. Aqui fala de densidade, de vícios. Essa pessoa, ela pode estar se afogando, se perdendo em bebidas, em vícios, em coisas assim. Eu até percebo que quando a pessoa começa a cair, aqui podem ser duas pessoas, mas também pode ser a mesma. Aqui me vem uma ideia de que quando essa pessoa acabou de cair, tipo assim, momentos antes, a roupa dela que tá rosa, né? É como se tivesse uma roupa com uma cor com mais vitalidade. E aqui em seguida a roupa tá azul, que é aquela cor da tristeza. A pele também tá azul, que lembra aquela coisa sem oxigênio, algo que já não tem vida. Então como que essa pessoa tá? Ela tá como se ela tivesse perdido o propósito dela. Devido aos mecanismos de defesa, ela tá tentando ocupar a cabeça com outras coisas. Aqui eu perguntei o que dificulta essa situação. Saiu a carta do mensageiro, trazendo harmonia e equilíbrio. Aqui, o que pode dificultar a história de vocês é o diálogo. É essa pessoa, ela não comunicar algumas coisas pra você. Essa pessoa, ela pode se mostrar muito misteriosa. Que a gente vê alguém que não tem rosto.
O defeito dessa pessoa. Saiu a carta do Eu Me Lembro. O plano de alma. A que fala sobre uma vida que já foi destinada ou uma vida que você cria, digamos assim. Eu sinto que essa pessoa pode agir no automático devido a... Se for um relacionamento kármico, por exemplo, ou um relacionamento de almas, essa pessoa ela pode não ter consciência do porquê ela faz algumas coisas, mas que podem ser reflexos de uma vida passada. Do tipo, se você fez alguma coisa para essa pessoa na outra vida. Então essa pessoa ela é agora comandada pelos instintos de agir de uma maneira negativa com você, porque ela não se lembra. Se não for isso, o defeito dessa pessoa é lembrar demais de coisas do passado, de coisas que não deram certo e tornar isso um problema entre vocês. Qual que é a qualidade dessa pessoa? Saiu as 7 estrelas irmãs. Criação, aquela energia criativa, expressão. É uma pessoa que ela deve ser muito expressiva, só que de uma maneira mais no superficial. Porque o que dificulta a história de vocês é que a falta da comunicação, mas pode ser uma comunicação de coisas mais profundas, sobre o que essa pessoa quer, o que ela não quer, o que ela pensa. E pode ser uma pessoa muito criativa, muito expressiva, mas para coisas do dia a dia. Ela pode ter uma veia artística muito forte. Ela pode criar coisas por conta própria. Ela pode ter essa sensibilidade artística, ela pode ser uma boa comunicadora. Eu sinto aqui que pode até ser uma pessoa que tenta levar a vida com uma certa leveza, tenta levar as coisas na brincadeira, de uma maneira mais leve mesmo. Aqui eu perguntei o que vocês têm em comum. E saiu aqui a carta do levantando o véu, questionando tudo. Tudo que não estiver alinhado deve ir. Pode ser que vocês dois tenham muita conexão com espiritualidade, ou até se essa pessoa ela não faz isso conscientemente, ela tem uma intuição muito forte, ou ela, de outra maneira, né, de uma maneira mais científica, ela pode questionar tudo. Vocês podem ter uma visão diferente da vida das outras pessoas. Por exemplo, se todo mundo está enxergando que uma coisa deve ser assim, vocês podem ser do contra, por exemplo. Aquelas pessoas que podem até ter dificuldade em expressar para os outros como vocês enxergam a vida, porque é diferente do que todo mundo está fazendo. Vocês também podem, os dois, ter uma visão espiritual parecida. Os dois enxergam tudo como realmente é, as verdades espirituais, do tipo, esse mundo material não é o mundo real. Vocês podem ser pessoas muito filosóficas, ficarem refletindo sobre questões da vida. Vocês podem sempre buscar a verdade, serem pessoas muito insatisfeitas, sabe? Com tudo que já é pré-estabelecido. Aqui a diferença entre vocês, a maior diferença. Aqui saiu os passos de bebê. Ação, seguir a sua intuição antes que isso faça sentido. De repente pode ser isso que eu falei, uma pessoa ela é mais racional, outra é mais espiritual. Só que os dois têm intuição, mas não entendem isso. Então um pode agir na intuição. Você pode ser, por exemplo, a pessoa que age na intuição, que você sabe o que vai acontecer. Você sabe como agir em determinada situação. Essa pessoa ela pode ser mais teimosa.
E aqui com a carta desses passinhos, né, de bebê, me remete a uma pessoa que também tá aprendendo alguma coisa. Ela tá subindo aqui essa escadaria. Pode ser que ou numa questão espiritual, ou numa questão de relacionamento, ou do dia a dia, você esteja mais à frente do que essa pessoa. E essa pessoa ainda tá te alcançando. O que essa pessoa espera de você? A terra ativada, lugares de poder. Aqui eu sinto que essa pessoa espera que você tenha como se fosse um despertar de que você não pode viver sem essa pessoa, por exemplo. De que, nossa, um é o amor da vida do outro. Essa pessoa espera que você confie nele ou nela novamente, se essa confiança foi quebrada. Que essa pessoa não espera de você. Aqui essa carta tá falando sobre você não ser um seguidor, você ir lá e desbravar um caminho, ser um líder, aquela pessoa que pensa diferente, que conduz essas pessoas. Essa pessoa, eu sinto que ela tem medo de que você decida escolher por um outro caminho que não é o que leva a essa pessoa. Na cabeça dessa pessoa, ela pode pensar que ele ou ela é a melhor decisão. Que é essa parte aqui que tá em cima, que tá tudo muito lindo, maravilhoso, mas ela tem medo que você de repente tenha algum tipo de despertar que te leve a seguir outro caminho. Ela tem medo que você se liberte dele ou dela, que você possa dar ouvido a outras pessoas. Como conselho, o interior da Terra, né? A Terra, uma parte mais interna. Você vai sobreviver a isso, novas soluções e começos. Eu sinto que, como conselho, você tem que cultivar internamente. Pensa nessa imagem que está sendo mostrada aqui. Tá vendo que é uma coisa ampla? É uma coisa verde, uma coisa cheia de vida. Algo que tem várias casinhas. Não são casinhas, são assim luzes, eu não sei exatamente. Mas me remete assim, que tem vários caminhos, várias soluções, vários jeitos, coisas que ainda não foram vividas, que estão distantes. Então, pegando essa imagem, a sensação que isso te transmite, você conseguir replicar isso no seu mundo interno. Que você consiga internamente ampliar esse espaço de bem-estar dentro de você, sabendo que tudo é uma fase. Que se agora tá ruim, depois vai ficar bom, depois vai ficar ruim de novo. E que as soluções e caminhos, elas vão aparecer. Aquilo que você tá pedindo, que você tá perguntando, vai chegar até você. Seja uma resposta, seja uma solução. Se você não sabe se deve insistir ou desistir, aqui não tá falando exatamente insista ou desista. Mas aqui tá falando sobre o seu espaço interior tá bem, você tá bem, né, internamente, e daí não importa o que aconteça, qual seja o desfecho, vai acabar dando certo. É como se não tivesse uma resposta certa ou errada. Tipo assim, será que eu não tô entendendo que não é pra eu ficar com essa pessoa, ou que é pra eu ficar com essa pessoa? Aqui eu sinto que não tem uma coisa certa ou errada. É como se todas essas luzes fossem possíveis pessoas com quem você pode dar certo. Então você não tá errado, errada se você quer ficar com essa pessoa, ou se você não quiser ficar. Você não é obrigada nem a permanecer, nem a ir embora.
Eu sinto que são vários caminhos que podem levar a só diferentes descobertas. Aqui eu perguntei sobre uma tendência futura para os próximos dias, uma tendência bem próxima. Aqui o pulso da mãe. Aqui imagina a mãe terra. Desacelere. Tempo na natureza. Para os próximos dias, eu sinto que ainda não vai ter um movimento, porque a gente tem uma pessoa deitada, uma pessoa aqui passando tempo na natureza. Pode ser até uma recomendação para você, ou até você pode viajar, pode ir até um lugar com natureza. E aqui tá falando desaceleração. Como essa é a tendência futura, então naturalmente você vai desacelerar um pouco. Você vai ter uma visão maior das coisas. Tirar mais uma camada para ver se há alguma informação adicional. A situação de vocês. Aqui eu acho mesmo que cada um pode estar no seu espaço. Podem até estar se comunicando, mas cada um está pensando o que é melhor para si. Cada um sabe que tem o livre-arbítrio de continuar ou não nessa situação. É uma situação que, se os dois quiserem, tem conserto. Como ele ou ela tá te vendo? Pode estar achando que você tá sofrendo com essa situação, mas que você não tá deixando isso parar você. Que você tá até usando o sofrimento como uma maneira de aprendizado, de crescimento. Que isso pode até estar te impulsionando para coisas diferentes, para coisas novas. Como se isso estivesse te dando uma força. Como que essa pessoa tá? Aqui, essa pessoa ela deve estar impaciente. Ela pode sentir que o tempo parou desde que vocês se afastaram. Ela pode ter recordações de um tempo distante também. O que dificulta essa situação? Um de vocês pode ter uma falta de direcionamento, falta de saber o que gostaria para essa conexão. De ter um objetivo em comum. O defeito dessa pessoa é ter uma visão negativa, pessimista, de não se lembrar das coisas, pode ser um pouco confusa. Pode dar um foco para o negativo. Pode ser uma pessoa insegura também. De repente pode ser uma pessoa um pouco fatalista, tipo assim, isso vai acontecer comigo porque tem que acontecer. Ou pode ficar relembrando coisas ruins do passado. Aqui a qualidade. Deve ser uma pessoa mesmo muito livre, que gosta de explorar coisas diferentes. Porque saiu a carta da expressão, então eu sinto que é uma pessoa que já pode ter andado por vários caminhos. É uma pessoa que ela pode não se limitar a fazer uma escolha só, a pensar de um jeito só. O que vocês têm em comum? Vocês podem até mesmo ter alguma insegurança ou alguma insatisfação em comum.
assim, vocês dois podem estar insatisfeitos com alguma coisa na vida de vocês e os dois se questionam para achar uma solução, para melhorar esse aspecto da vida. Vocês dois podem ter alguma conversa filosófica falando sobre os aspectos negativos que vocês gostariam de superar, ou vocês passaram por coisas parecidas. Os dois podem ser um pouco ansiosos também para achar respostas, do tipo assim, aquelas perguntas sobre quem eu sou, para onde eu vou. Vocês dois podem se desgastar pensando nisso, ficarem ansiosos às vezes. Aqui no que vocês diferem. Enquanto um é movido mais pela intuição, o outro é muito detalhista, fica pensando nas evidências. Pode ser mais devagar, porque fica pensando, repensando e analisando antes de fazer, e o outro é mais da ação. É que eu não sei quem é quem, né? De repente pode ser você que é mais hesitante, que tem mais medo, essa pessoa ela vai e faz. Aí você vai saber o que essa pessoa espera de você. Que você confie nele ou nela. A carta do cachorro traz lealdade, reforça essa ideia de confiança, companheirismo. Aqui passa a ideia de como se fosse como é que fala? Como se fosse um portal, um túnel de luz. E aqui essa coleira, eu sinto que essa pessoa espera que você queira proteger o relacionamento de vocês. Não assim dos outros, mas que tem uma coisa fechada entre vocês. Do tipo, não, a gente tem uma parceria muito forte, eu espero que ele ou ela reconheça isso, que queira manter. Que essa pessoa não espera de você que você tenha alguma atitude baseada em algum sentimento negativo, lembrando dele ou dela algo negativo, ou que você se apaixone por outra pessoa, se apaixone por uma ideia, que siga outra coisa, que seus sentimentos te levem a escolher um caminho que não leve a ele ou a ela. Essa pessoa não quer que você seja guiada pelo sentimento de uma forma impulsiva que desfavoreça ele ou ela, né? Aqui o conselho fala de novas soluções e começos, e saiu a carta da criança, que favorece começos. Então, se você está pensando em começar um projeto, é uma boa ideia para começar. Incentiva aqui a criatividade, a olhar as coisas sempre de uma maneira, esperando a melhoria, o otimismo, levando a vida com mais leveza. De repente essa pessoa pode ter muito essa característica de leveza, e isso pode estar faltando em você agora. Porque falam que a gente gosta de pessoas que tenham características complementares. E aqui a tendência para o futuro próximo é cada um mais fechado em si, para sentir qual que deve ser o próximo passo, isso para os próximos dias. Então essa foi a leitura, até a próxima.